Vamos começar fazendo esse vídeo aqui, dando um exemplo de um PROC-V com mais de um critério, né? Na verdade, muitas vezes nos deparamos com situações em que nós precisamos encontrar valores dentro de um intervalo de dados. No entanto, esses dados são repetidos, né? Então, vamos pegar, por exemplo, este dado aqui, né? Esses dados são repetidos, né? Então, como é que nós fazemos para encontrar o segundo valor, um terceiro, um quarto valor, se assim estiver, né? Então, nós temos aqui uma tabela fictícia de CNPJs e seus respectivos valores, né? E nós precisamos encontrar quais são os valores de acordo com cada CNPJ, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nomear uma ordem, né? A ordem de cada CNPJ. Então, como nós vamos fazer isso? Vou nomear um cabeçalho aqui como ordem. Agora, nós vamos aplicar aqui uma fórmula interessante. Essa fórmula ela vai buscar cada repetição de um determinado dado. Então, essa fórmula ela consiste na seguinte sequência: igual, fonte, parêntese, aí eu aplico o valor que eu quero, ponto e vírgula, o mesmo valor. Só que um detalhe, né? Posso até fechar aqui já o parênteses. Só que um detalhe. Perceba que aqui nós temos o C5 referenciando o C5 e buscando o C5, né? Para que nós possamos encontrar os determinados valores, nós precisamos travar esse primeiro C5. Como que nós fazemos isso? Pressionamos a tecla F4. Pronto. Agora é só dar um Enter. Veja que ele buscou um dado único. Agora eu vou clicar e arrastar para baixo para vocês verem aqui como é que funciona. Então perceba que aqui ó, nós temos o primeiro e o segundo CNPJ. Só que agora o que nós vamos fazer? Nós vamos concatenar o CNPJ com a determinada ordem, aproveitando aqui a mesma fórmula. Né? Nós só vamos alinhar aqui com mais um critério, que seria qual? O C5, né? Há um E comercial, que é o Shift F7. Aí eu abro aspas, dou um espaço, dou um hífen e um espaço, fecho as aspas e novamente o E comercial. Se eu dar um Enter, veja o que acontece. Então, ele trouxe o CNPJ, tracinho, o número 1, ou o número da ordem. Agora eu vou clicar e arrastar para baixo. Vejam o que aconteceu. Então, para todos esses intervalos, ele aplicou uma ordem específica. Só que agora nós queremos procurar os valores, né? Os determinados valores de acordo com o número de ordem. Perfeito? O que nós temos que fazer? Nós temos agora aqui, visto que esse intervalo é um intervalo que existem dados repetidos, nós precisamos separar esses dados. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar esse intervalo inteiro. Nós vamos aqui em dados, filtro avançado. O que nós queremos? Copiar para outro local e somente registros exclusivos. Bom, nós temos aqui o intervalo da lista e nós vamos copiar para este local. Só título de exemplo. Eu vou dar um OK aqui. Pronto. Ele me trouxe todos os dados e agora dados distintos. O que nós precisamos? Somente do CNPJ, não a ordem nem do valor. Então, nós vamos selecionar essas duas colunas, pressiona o botão direito do mouse e excluir. Pronto, nós temos agora dados distintos. Perfeito. Na verdade, nós não tivemos, nós não distintos, né? Deixa eu só novamente, né? Selecionar o intervalo, vou até fazer melhor. Seleciona só o intervalo do CNPJ, filtro avançado, né? Eu quero só esse intervalo, opa, só esse intervalo aqui. Copiar para outro local, que no caso vai ser aqui o L, o L3 e somente
registros exclusivos. Agora sim, agora nós temos só registros exclusivos. Perfeito. Como que nós vamos fazer agora? Nós vamos aproveitar que isso aqui são registros exclusivos e vamos criar uma validação de dados. Tá? Tá? E aqui nessa célula, na G4, nós vamos colocar uma validação de dados. Onde que nós fazemos essa validação de dados? Nós vemos aqui faixa de opções dados, nós vemos aqui em validação de dados, né? Eu clico aqui, nessa caixinha aqui, eu vou escolher aqui em permitir a opção lista. Qual que é a fonte? A fonte são esses dados distintos. Então, nós vemos aqui e selecionamos esse intervalo. Pressionamos Enter e agora o OK. Perceba que agora ele traz os CNPJs que estão aqui distintos. Perfeito, vamos já escolher um aqui. Tá? E para este CNPJ nós queremos procurar os valores distintos. Perfeito? Então nós vamos aqui. Eu vou colocar um número de 1 a 5. Vou colocar até 10. Melhor ainda, vou colocar até 10, porque de repente nós temos 10 repetições e, enfim, depois a gente corrige isso. Perfeito? Agora nós vamos procurar os valores. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer agora uma fórmula PROC-V. Tá? Mas antes do PROC-V, nós vamos colocar um dispositivo, vamos dizer assim, anti-erro. Qual dispositivo anti-erro? É esse. É a fórmula se-erro. Então, eu já comecei com a fórmula se-erro. Perfeito? Agora nós vamos em PROC-V. Agora, qual que é a nossa matriz? A nossa matriz é o CNPJ. Agora, percebam que nós precisamos fazer uma fórmula alinhada. Aqui nós temos que travar com F4. Tá? Com F4, esses dois cifrões aqui, ele torna esse intervalo absoluto. Perfeito? Então, nós vamos agora aplicar o E comercial. Abrir as aspas, fecho as aspas, aplico aqui novamente o E comercial e agora eu vou referenciar a célula F5. Perfeito? Agora nós vamos ponto e vírgula. Qual que é a matriz da tabela? A matriz da tabela são esses três dados. Eu vou selecionar as colunas. Perfeito? A coluna de B a D, certo? Então, nós já temos aqui a nossa matriz. O que nós precisamos agora é selecionar qual a coluna, né? Ou o número de índice de coluna. Então, depois do número de ordem, qual que é a coluna que nós encontramos o valor? Então, vamos contar. 1, 2, 3. Perfeito? 3. E eu quero a correspondência exata. Nesse caso, eu posso colocar a palavra falso ou escrever 0. Vamos deixar com 0. Fecho esse parêntese do PROC-V. Agora não terminou ainda. Ponto e vírgula. E se vier algum erro, esse símbolo de duas aspas em sequência significa que ele vai me trazer uma correspondência vazia. Perfeito? Vou fechar os parênteses. Veja só, ele já me trouxe o primeiro valor, 351. Vamos formatar esse intervalo como moeda. Vamos lá, então, aplicar agora para baixo. Veja só, ele me trouxe 300, para esse CNPJ me trouxe um valor de R$ 351 reais, mais o valor de 783. Perfeito? Vamos conferir para ver se está certo? Vou colocar aqui um filtro. Então, nós queremos este CNPJ. Então, nós vamos aqui em pesquisar, eu vou colar aqui. Vejam só. Olha lá. Justamente os valores que estavam aqui. Aqui ele está cobrindo justamente porque ele aplicou um filtro. Mas se nós formos aplicar na nossa pesquisa, de fato, ele trouxe os dois valores. Vamos mudar agora um pouco, né? Vamos ver aqui, por exemplo, esse CNPJ. Perceba que ele trouxe 3 valores.
Vamos aplicar aqui mais um CNPJ, só para nossa conferência. Ó, veja que neste aqui nós temos 5 repetições. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos aqui colocar total faturado, aplicar uma fórmula de soma, igual soma, vou referenciar esse intervalo, fecho. Veja só, agora ele me traz os dados dos valores, né, dos CNPJs correspondentes com os seus valores respectivos. Né? Então, por exemplo, se eu mudar aqui, perceba que aqui só tem um valor, então total faturado é de 495, porque ele me trouxe só o valor, um valor. Vamos aqui voltar para, por exemplo, esse. Ó. Aqui nós já temos 6 repetições. Então, aqui ele já me trouxe o total de R$ 4.195. Perfeito? Só que o que acontece? Muitas vezes, esteticamente, não é muito agradável nós vemos, por exemplo, esse intervalo aqui com a célula subsequente vazia. Qual poderia ser uma solução para esse problema? Nós vamos aplicar agora uma formatação condicional, perfeito? Então, nós vamos primeiro selecionar o intervalo que nós queremos aplicar a formatação condicional. Selecionamos. Agora, em página inicial, faixa de opções, página inicial, nós vemos aqui em formatação condicional. Clico aqui. Agora eu venho, escolho aqui, tem várias escolhas, mas eu venho aqui em nova regra. Vai me abrir essa caixa de opções. Eu venho aqui na última, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que explicar para essa formatação condicional para o Excel que é o seguinte: toda vez que tiver valores aqui, eu deixo o número aparecer aqui. Quando for vazio aqui, aqui vai ser, não vai me trazer nenhum valor. Né? E isso nós vamos aplicar com uma formatação depois. Primeiro, nós temos que criar a regra aqui. Como nós vamos criar a regra? Então, eu começo com um símbolo de igual, certo? Eu venho aqui nesta primeira célula, eu preciso fazer com que esses valores, o valor que esteja aqui, ele não seja absoluto. Nesse caso, ele é absoluto por quê? Porque ele tem esses cifrões aqui, se vocês podem perceber. Ele tem esses cifrões. O que nós fazemos? A pressionar F4 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pronto, já não é mais absoluto. Qual que é a regra? Igual a vazio. Percebam que aqui é vazio. Para determinar vazio, eu preciso aplicar as aspas duplas. Agora vamos para a formatação. Como que nós queremos que isso, de fato, aconteça? Eu venho aqui em fonte e eu quero que essas fontes fiquem em branco. Perfeito? Dou um OK aqui, OK. Veja lá, agora só aparece onde existe valores. Se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, só aparece onde há valores. Novamente aqui, vamos trocar aqui o CNPJ. Vejam, aparece apenas onde há valores. 5. Perfeito? Com isso, então, nós chegamos ao final da nossa aula.